Esta é a nossa primeira aula do curso de Hebraico Básico. Mas antes de começarmos a entrar propriamente no alfabeto, nas palavras de hebraico, eu queria conversar com vocês primeiro sobre a história da língua hebraica. Os primeiros símbolos da língua, de uma forma geral, surgiram nas regiões da Baixa Mesopotâmia e consistiam em ideogramas ou pictogramas, que eram desenhos representativos de objetos. Como vocês podem ver neste quadro, os desenhos representavam alguns objetos que eles queriam falar sobre ele. Os símbolos, então, começaram a surgir e se tornaram muito numerosos, e representá-los ficou muito complexo, porque cada um representava do jeito que entendia que era aquele objeto. Era preciso, então, um modelo que se comportasse e se ajustasse a formar palavras. Aí surgiu um modelo desenvolvido pelos semitas, com base na escrita egípcia dos hieroglifos, como temos no quadro. E esse sistema foi desenvolvido pelos semitas, foi utilizado por cerca de 3.000 anos. Era um alfabeto silábico, considerado bem prático e elaborado com base na escrita cuneiforme, com formas gráficas e desenhos. Este quadro é da escrita cuneiforme suméria, de uma escrita cuneiforme suméria de 4.300 anos antes de Cristo. As anotações fonéticas só foram desenvolvidas bem mais tarde pelos fenícios, a partir dessa escrita semita, e eles passaram a ser, ela passou a ser alfabética em meados do século XV a.C., sendo difundida pelo mundo antigo. Aqui nós temos um exemplo do alfabeto semítico antigo. As letras vão da direita para a esquerda, como até hoje é das línguas semíticas, o hebraico, o árabe, eles vão da direita para a esquerda. Esse alfabeto foi adotado pelos vizinhos e os povos vizinhos foram aprendendo um com o outro, foi adotando e chegando até os cananeus e também aos hebreus. As línguas vizinhas eram consideradas línguas idênticas. De fato, o hebraico e o moabita são considerados por muitos como dialetos de uma mesma língua. Assim como o aramaico. O hebraico assemelha-se muito ao aramaico. Inclusive, o aramaico é a língua utilizada no Talmud, no Targum e em vários livros do historiador Flávio Josefo. E embora menos do que o aramaico, o árabe também e os seus dialetos partilham de muitas características linguísticas semelhantes ao hebraico. O hebraico é um alfabeto consonantal. O que é que isso significa? Que ele não tem vogais, ele só tem consoantes. As vogais foram acrescentadas algum tempo depois, muito tempo depois, na sua última formação, pelos massoretas. Mais tarde nós veremos isso, nas primeiras aulas nós já veremos alguma coisa. Mas são 22 consoantes do alfabeto hebraico. Óbvio, com algumas variantes. Nós veremos um objeto gramatical chamado dagesh, que é um pontinho utilizado na letra e ele faz com que a letra varie a sua sonoridade. Assim também como nós temos algumas letras finais chamadas sofit, que elas mudam o seu formato, não mudam o som, mas mudam o formato. Mas no básico são 22 consoantes. O alfabeto hebraico tem esse formato, então, que nós podemos ver no quadro, esse quadro evolutivo. Dizem que o alfabeto latino, muitos dizem que o alfabeto latino, o alfabeto ocidental, e o alfabeto hebraico
têm a mesma origem. Este quadro vai nos mostrar isso, a evolução do proto-cananita até chegarmos aos alfabetos ou às letras utilizadas no Ocidente. Os proto-cananitas desenvolveram suas letras mediante desenhos específicos. Eles começavam desenhando baseado no som que eles queriam representar. Por exemplo, o som de água era expresso como o desenho de uma água ou de um peixe. E eles foram desenhando assim. E a escrita foi evoluindo do proto-cananita, de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, ao hebraico antigo, aproximadamente 950 anos antes de Cristo, daí até o grego clássico e finalmente o alfabeto latino e ao nosso português de hoje também. Durante esse processo, as letras foram mudando, ocorreram algumas mudanças até bem grandes. Elas se tornaram mais abstratas, deixaram de ser práticas como o desenho do peixe, para passar a ser como um triângulo, e depois disso foi girando 90, 180 graus até chegar às formas que nós conhecemos mais hoje em dia. Então essa é um preâmbulo, uma história rápida da língua, do idioma, do alfabeto, para que nós possamos entender isto, a partir daí começarmos a estudar as letras e as palavras do idioma hebraico e começarmos a formar as nossas frases e a ler o texto sagrado que nós conhecemos e que nós vemos e conhecemos e gostaríamos de ler. Então esse é o nosso objetivo. Na próxima aula nós estaremos iniciando com o alfabeto e já com algumas palavras. Nós sempre estaremos introduzindo palavras para que vocês possam ir já formando, acostumando com as palavras do texto bíblico. Que Deus nos abençoe e até a próxima.